Exatamente, eu gostei muito da sua fala, porque assim, uma das coisas que a gente tem que entender quando se fala de Bíblia é a construção narrativa que ela se encontra. Eu vou dar um exemplo muito claro. Você lê Gênesis, como é que a gente lê Gênesis? Como é que a gente vai ler Apocalipse? É da mesma forma? A gente vai ler Daniel. É da mesma forma? Não. Então nós já temos diferenças de narrativa, literárias, temos construções e línguas diferentes dentro da própria Bíblia. Eu estou falando aqui da própria Bíblia, Gênesis e Apocalipse. Ok. Quando a gente vai falar, por exemplo, vai adentrar dentro dos quatro evangelhos, desculpa eu estar chovendo numa olhada aqui, eu acho que vai ajudar bastante, mas temos os quatro evangelhos, três deles são sinóticos, um deles não é sinótico, João. Tá, aí você pode falar, Adolfo, tudo bem, você começou tudo isso aí para falar o que sobre batismo? Aí que tá, o evangelho de Mateus, qual que é o foco narrativo, qual que é a abordagem narrativa, como que Mateus se comporta ao abordar determinados temas? E a pergunta é, como é que Lucas aborda e por que Lucas aborda como ele aborda? Porque temos uma diferença básica. Primeiro ponto, Mateus possivelmente foi um discípulo de primeira geração, ele conviveu com Jesus. O evangelho de Mateus, sendo Mateus o não que escreveu, a pessoa conviveu com Jesus. Já Lucas, por exemplo, Lucas que escreveu Atos, ele não conviveu com Jesus, ele é um discípulo de segunda geração. E como é que ele faz a narrativa de Atos? Como é que ele faz a narrativa de Atos e como é que Mateus faz a narrativa de Mateus? Cada um faz a sua narrativa. É igual? É diferente? É a mesma perspectiva? São coisas que a gente tem que responder. Por quê? Mateus, Jesus está lá sentadinho falando com os discípulos. Uma das últimas coisas que ele está falando com os discípulos. Ide a todas as nações, batizar em nome do Espírito Santo. Lá ele está sentadinho, conversando, trocando uma ideia na maior paciência. Já em Atos, quando Lucas relata Atos, Lucas ele não está preocupado em trabalhar como foi dado, a questão doutrinária, nada. Ele simplesmente está narrando como o acontecimento foi feito. E não nos seus mínimos detalhes. E não nos seus mínimos detalhes. Ah, mas ali é a fala de Pedro. Pera aí. É a fala de Pedro contada segundo Lucas, no livro de Atos. Já no Evangelho de Mateus, é o próprio Mateus que ouviu o próprio Jesus falar. Então nós temos uma diferença aí que faz toda a diferença. E aí, é só para complementar acerca do batismo. Então, se você tem diferenças narrativas, o batismo ele vai ser tratado de maneira, de maneira diferente, porque cada um está escrevendo com uma finalidade diferente. Mateus ouviu de Jesus tranquilamente, tal, e narrou aquilo que ele ouviu de Jesus. Já em Atos, se você pega a totalidade de Atos, você sempre tem a ação da igreja sem muitos detalhes, sem explicitar muitas coisas. Tem muita coisa que dentro da história da igreja primitiva ali no período de Atos ficou para trás. Ficou para trás e ponto, né? Então, quando vai observar acerca do batismo, a gente tem que levar em consideração isso aí. Vamos estudar o batismo, tem que levar em consideração. Vamos estudar determinada doutrina, tem que levar em consideração essa narrativa. Se acha que eu estou viajando na maionese, qualquer um pegue aqui o livro Entendes o que Lês, do Gordon Defee. Quando ele começa a destrinchar como explicar Atos, ele explica coisas que eu estou falando aqui. É claro que o foco não era o batismo, mas ele explica, olha, quando a gente vai tirar a doutrina de um texto, a gente tem que ver como que funcionou a narrativa desse texto. E ponto. Tá? Então fica aí para o pessoal do grupo, né? Que é um grupo de discussão, mas fica aí para o pessoal, quem tiver interesse, leia o livro Entendes o que Lês, do Gordon Defee, um grande exegeta aí, que escreveu vários livros sobre exegese, e esse é um dos livros essenciais para a interpretação bíblica. Se todo apologista, todo cara de WhatsApp lesse esse livro, eles evitariam falar muitas besteiras sobre muitos temas.